Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia nós falaremos sobre o continente africano, parte 3, diversidades regionais. Nós vamos analisar as diferenças existentes dentro dos países do continente africano. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Vamos à nossa introdução. Segundo dados, a produção econômica do continente africano, ou seja, somando os 55 países, o PIB do continente africano no ano de 2010 foi de aproximadamente 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares, basicamente, foi um PIB pequeno. Por quê? Porque se nós analisarmos, o Brasil sozinho no mesmo período, ele teve um PIB de 3,3 trilhão de dólares. E o México teve um número quase ali aproximado à casa do Brasil. Então, ou seja, quando que o Brasil sozinho, ele teve basicamente o triplo de PIB, o continente africano ele teve um PIB pequeno. Dentro do continente africano, existem países que são industrializados, como, por exemplo, a África do Sul, o Egito, o Marrocos, a Tunísia e a Nigéria. E suas economias somadas representam cerca de 90% do total do continente africano, sendo que a África do Sul sozinha contribui com 30%. Então, nesse PIB de 1 trilhão de dólares registrados em 2010, a África do Sul sozinha ela contribuiu com cerca de 30%. E, no entanto, dentro dos países do continente africano, existem diversos tipos de regimes políticos, como democracias, ditaduras militares e monocracias. Monocracias, no caso, o partido único que assume ali o poder. Religiões, nós temos o islamismo, predominante principalmente na África Setentrional, o cristianismo, católico e protestante, e as religiões tribais africanas presentes na maioria dos países da África subsaariana. Ok? E basicamente, né, senhores, comparado com os continentes, a África ela é mais homogênea por não apresentar disparidades de desenvolvimento, com exceção da África do Sul. Ou seja, não existe uma diferença entre países ricos e pobres. A única exceção, o único país rico propriamente existente dentro do continente africano, a nível de país emergente, no caso, a República da África do Sul. Divisão regional. Bem, senhores, nós costumamos dividir o continente africano, ou propriamente regionalizar, de duas formas. A primeira forma é a divisão regional, e a segunda é a divisão que vai levar em consideração os traços étnicos e culturais dos povos. Então, a primeira divisão, que é a divisão regional, ela é uma divisão mais tradicional, porque ela leva em consideração a localização de cada conjunto de países e ela vai dividir a África em 5 partes. Então, conforme nós podemos observar no mapa ao lado, no caso, o continente africano ele fica dividido em África Meridional, África Central, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. Então, ou seja, basicamente, além dessa divisão, nós temos a divisão étnico-cultural. Então, cada uma dessas regiões da divisão regional apresenta uma particularidade. Tanto que, historicamente, nós dividíamos o continente africano em duas partes. A África do Norte, que era chamada de África Branca, e a África abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, de África Negra. Só que, porém,
a partir do século XIX, passou, né, a se desenvolver uma nova divisão. Só que, porém, já no século XX, ao invés de criar a África branca, a África negra, eles resolveram dividir a África de uma outra forma, que é a divisão que nós iremos analisar no slide a seguir. Divisão étnico-cultural. Conforme havia dito no slide anterior, essa nova divisão ela substitui aquela divisão predominante até o final do século XIX, que dividia a África, né, em África do Norte branca e África subsaariana negra. E, no entanto, basicamente, essa divisão étnico-cultural ela foi criada, né, a partir de critérios étnicos e culturais, e, além disso, ela divide o continente africano em duas regiões. A África setentrional, ou do norte, que ela é formada por 8 países e um território, o Saara Ocidental, e a África subsaariana, que é formada por 47 países do continente. E, além disso, conforme nós podemos analisar, a África setentrional ela vai ter ali algumas particularidades, e a África subsaariana também, que nós iremos analisar nos slides a seguir. Ok? África setentrional. Ela é formada por países que predominam, né, população árabe, com exceção do Sudão. E, no entanto, a África setentrional ao todo ela possui uma população de cerca de 200 milhões de habitantes, que equivale a mais ou menos 20% da população total do continente africano. Daí, no entanto, o Oriente Médio e a África setentrional possuem, né, algumas características comuns, principalmente a presença de povos árabes ou de troncos étnicos comuns, como, por exemplo, os israelitas, camitas, turcos e sudaneses. Tanto que essa região, conhecida como África setentrional, possui muitas semelhanças com os países do Oriente Médio. A primeira se refere à economia, pois a grande riqueza da África setentrional é o petróleo, assim como no Oriente Médio. A segunda refere-se, né, ao fato de que tanto no Oriente Médio como no norte da África são regiões onde há décadas existem intensos conflitos étnicos, religiosos e político-territoriais. Tanto que esta área ela é uma área, basicamente, de insegurança e instabilidade em virtude dos conflitos. A principal riqueza da África setentrional é o petróleo. Tanto que a Líbia e a Argélia são os dois países da região de maior renda per capita, ou seja, da África setentrional, Líbia e Argélia são os países mais ricos. Só que, porém, além do petróleo, outras atividades econômicas possuem uma significativa importância. Por exemplo, como o turismo, que basicamente muito decorrente dentro do Egito, da Tunísia e do Marrocos, por possuírem ali uma significativa herança histórica, a mineração que ocorre em alguns dos países da África setentrional, e também a agricultura com o cultivo de azeitonas, frutas cítricas e tâmaras. Basicamente, essa agricultura se desenvolve no litoral próximo ali, né, do Mar Mediterrâneo, tendo que essa agricultura ela é conhecida como agricultura mediterrânea. Além disso, a África setentrional ela possui 3 áreas diferenciadas, como o Magreb, o Saara e o Vale do Nilo. O Magreb ele corresponde à porção ocidental do norte da África, onde se localizam Marrocos, Argélia, Tunísia, Saara Ocidental, Mauritânia e a Líbia. Já o Saara, localizado ao norte do continente africano, vai do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, estendendo-se, né, por vários países. Nessa região, o clima é seco durante todo o ano, com forte calor de dia e um grande esfriamento à noite.
É por isso que, basicamente, a população que vive nesses desertos, elas utilizam muitas roupas. E a densidade demográfica na região da África Setentrional é baixíssima porque grande parte dos países da África Setentrional eles ficam dentro da região do deserto do Saara. A região mais fértil da África Setentrional é o Vale do Nilo, que abrange ali as terras do Egito e do Sudão. E basicamente, podemos afirmar que essas áreas elas formam um verdadeiro oásis. E a maioria das cidades e da população concentram-se às margens do Rio Nilo. Ok? África subsaariana. A África subsaariana ela é constituída por 47 países independentes e podemos afirmar que ela é a África dos povos de cor de pele negra. É a África negra. E daí, no entanto, acaba ocorrendo as maiores diversidades do continente, caracterizado principalmente pelas diferenças econômicas, culturais, étnicas e até mesmo naturais. Então, dentro da África subsaariana, há países com paisagens desérticas, com condições de vida precárias. Mas há também países com paisagens exuberantes e um significativo grau de industrialização e desenvolvimento. Então, desses países nós podemos citar, por exemplo, a Nigéria, que é um país que mais se destaca na África do Sul, apresentando uma alta taxa de industrialização. Tanto que a renda per capita na Nigéria está estimada na casa dos $2.100. E a expectativa de vida de sua população é apenas de 50 anos. São extremamente baixas para os padrões, por exemplo, americano e europeu. Só que, porém, para padrões africanos, é até significativa. A Nigéria ela foi uma colônia da Inglaterra durante 100 anos e ela conquistou sua independência na década de 60. O idioma oficial da Nigéria é o inglês, só que, porém, dentro do território nigeriano são falados dialetos que, ao todo, nós temos ali uma quantidade de aproximadamente 250 dialetos. Tanto que a Nigéria, após a independência, ela enfrentou uma guerra civil entre os anos de 1967 a 1970, conhecida ali como a Guerra de Biafra, que foi uma guerra que envolveu ali conflitos de natureza étnica. E daí, no entanto, para evitar os possíveis problemas, as três principais etnias que formam a população nigeriana, que são as etnias Hausa, Yorubá e Ibo, juntas, que elas representam ali, no caso, cerca de 65% da população, eles resolveram fazer um acordo entre eles e hoje, no processo eleitoral, há um revezamento no poder. Então, no processo eleitoral, geralmente são governos formados por etnia Hausa, etnia Yorubá e etnia Ibo, para evitar os possíveis conflitos. O que, de certa forma, tem ali colaborado para o desenvolvimento e progresso deste país. Mas, ultimamente, conforme nós temos analisado nos noticiários, a Nigéria tem passado principalmente por problemas políticos de natureza religiosa, relacionados à questão étnica. Outro país que acaba sendo um exemplo para o continente africano é a República da África do Sul, que, conforme eu já disse para os senhores, é o país mais industrializado de todo o continente africano. Tomem muito cuidado, é muito comum nós confundirmos a África do Sul com a África. Quando eu falo de África, eu estou falando do continente, dos 55 países e do território. Quando estou falando de República da África do Sul, estou falando sobre um país, sobre um estado-nação localizado no sul do continente africano. Ok? Falando sobre a África do Sul, ela apresenta como particularidades, principalmente, que dentro da África do Sul existe ali
uma minoria branca, que são os chamados Afrikaners, que são os descendentes dos colonizadores holandeses e ingleses. E daí, no entanto, né, quando houve a independência da África do Sul, basicamente a minoria branca, ela criou um sistema de separação econômica e principalmente social, conhecida, né, como apartheid, que significa separação. Então, o apartheid oficialmente ele foi um código de leis implantado na África do Sul em 1961. E basicamente ele foi hostilizado pelo restante do mundo, em especial pelos países vizinhos africanos, e só foi eliminado em 1994. E na luta contra o apartheid, destaca-se, né, a atuação de Nelson Mandela, um líder do Congresso Nacional Africano, que era um movimento de oposição, que ficou preso por 28 anos. E após a sua saída da prisão, ele, né, através do processo eleitoral, se tornou o primeiro presidente negro da República da África do Sul e, consequentemente, ele foi responsável pelas políticas de integração entre brancos e negros, promovendo assim o progresso e desenvolvimento do país. Ok? Bem, senhores, por aqui eu encerro esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.